Oi, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Boa tarde a todos. Desejo que nós tenhamos uma tarde abençoada, produtiva, que a gente consiga aprender, tá bom? Hoje a nossa aula é de geografia, tá bom? Geografia com gostinho de história, que eu sei que vocês gostam. E hoje a gente vai trabalhar a chegada dos povos africanos, certo? Vocês vão abrir no livro lá na página 13 da disciplina de geografia, tá bom? E antes de a gente começar, eu gostaria de lembrar o seguinte, né? É importante a gente salientar bem que a África, já que nós vamos trabalhar a chegada dos povos africanos aqui, a África, além de ser o berço da humanidade, como a gente já trabalhou na outra disciplina, ela é um continente com dezenas de países, tá certo? Então, sendo que os povos que vieram para o Brasil, a partir de diferentes territórios, foi basicamente assim, né? Esses povos vieram para o Brasil a partir de diferentes territórios, certo? Então, é importante ressaltar que cada povo ele vai ter as suas peculiaridades, né? Então, tanto peculiaridades, particularidades históricas, étnicas e culturais, porque eles vieram de partes diferentes, tá certo? Então, vamos abrir aí lá na páginazinha 13 do livro, aqui ó, que nós temos aí o nosso conteúdo de hoje, certo? A chegada dos povos africanos, ela aconteceu lá em meados do século XVI e século XIX, né? Aproximadamente 4,4 milhões de africanos, eles cruzaram com sua própria contra a sua vontade, né? Porque aqui eles foram escravizados. Cruzaram o Oceano Atlântico até chegar no Brasil. Então, eles vieram para cá para uma finalidade, a escravidão. Infelizmente, essa é a realidade, tá certo? Eles foram trazidos como escravizados, como eu já havia dito, pelos colonizadores europeus para trabalhar, né? Já que a mão de obra indígena ela não era suficiente, então buscou-se essa mão de obra africana, tá certo? Então, o que é que eles faziam? Plantavam, né? Trabalhavam em engenhos de cana-de-açúcar, em plantações de café, né? Extraíam minérios, trabalhavam também, principalmente as mulheres, com atividades domésticas, né? Algumas eram cozinheiras, outras, por exemplo, colhiam lá, faziam a colheita, essas coisas assim, certo? Então, no Brasil, como na página 13 tem descrevendo bem direitinho aí, ó, os africanos não aceitaram de forma passiva essa escravidão, né? Porque eles eram violentados, gente. Era muita violência naquela época. E continuaram resistindo, né? E o maior símbolo da luta desses escravos eram os quilombos. O que eram os quilombos? Eu até coloquei aqui, ó. O quilombo era um local, certo? Que abrigava escravizados que buscavam liberdade. Então, aqueles escravos que fugiam iam para esses quilombos, certo? Então, esses quilombos eram uma espécie de refúgio para esses escravos, tá certo? Em 20 de novembro, nessa linda data, é comemorada o Dia da Consciência Negra, né? É um dia comemorativo que faz alusão à escravidão, certo? Ela marcou muito a morte de um líder dos negros africanos, que é o Zumbi de Palmares. Nunca esqueçam desse nome, vocês sempre vão ouvir lembrar, certo? Então, ele lutou junto com os quilombolas, né, pela liberdade dos escravos e se tornou um dos homens mais importantes na luta de resistência à escravidão. Então, Quilombo dos Palmares é um nome importante, né? É um líder para esses escravos, né? É um nome que remete à luta pela liberdade, tá bom? Então, os quilombos, eles não acabaram com o fim oficial da escravidão, que foi em 1888. Os quilombos não acabaram mesmo com o fim da escravidão, certo? Que durou aí milhares e milhares de anos. Então, muito pelo contrário, ainda hoje existem esse tipo de local, certo?
porque elas se tornaram o quê? Comunidades tradicionais para essas pessoas, certo? Então, existem lá conversas culturais, né? Onde se realizam diversas atividades econômicas, como a agricultura, o comércio e o turismo. Então, o quilombo agora, ele existe mais com outra finalidade, né? Agora não é um lugar de refúgio, é um lugar histórico, onde são realizadas várias atividades, certo? Abram aí na página 14 do livro, certo? E nós vamos ter aí a contribuição da cultura africana para os brasileiros. A contribuição é enorme, certo? Se a gente for pensar. E ela acontece em várias camadas. Por exemplo, tem contribuição na dança, na religião, na nossa culinária, na música e nos elementos linguísticos. Tem um dos estados brasileiros aí que mais tem essa influência, vamos dizer assim, lá na Bahia, né? A Bahia é muito influenciada pelos costumes africanos. Todo o Brasil, obviamente, mas lá é bem mais, tá certo? Olha só, então nós temos aí dança. Temos a roda de samba, que é um patrimônio cultural do povo brasileiro. Ele foi desenvolvido com base na cultura musical legada por africanos do Brasil, seus descendentes. Inclusive tem um grupo, né, africano, que agora eu não lembro o nome, mas que eu vou lembrar, até o fim da aula eu lembro. É um grupo muito importante, né, musical, certo? Nós temos aí, ó, as rodas de samba, justamente Salvador, na Bahia, ó, que eu tinha falado pra vocês, tá certo? E na religiosidade a gente tem a influência do candomblé, né? Nós temos aí as religiões de matriz africana foram incorporadas, a cultura brasileira desde os primórdios, africanos escravizados desembarcarem no país. Então, do sincretismo, que é a mistura de uma ou mais crenças religiosas em uma mesma religião, por exemplo, a Umbanda, ela é um exemplo de sincretismo. Por quê? Ela é uma mistura de crenças, junta espiritismo com candomblé, com cristianismo, então ela é uma mistura de tudo, por isso que ela é chamada de sincretismo. Então, muitas religiões surgiram, como o candomblé, o batuque e a Umbanda, certo? Existem diferenças entre essas religiões africanas, tá certo? E eles trouxeram para cá, a partir do momento que eles pisaram os pés aqui, mesmo que para serem escravizados, certo? Na culinária, a gente tem diversos pratos deliciosos, certo? Como o acarajé, que é aquele bolinho de feijão, acho, né? Tem uma pimentinha, eles adoram uma pimenta. O feijão preto é uma herança da culinária africana, tá bom? E outros produtos também, que vocês, se tiverem curiosidade, podem pesquisar, tá bom? Então aí, ó, tem a imagem aqui embaixo de baianas, do acarajé. São mulheres que se dedicam ao ofício tradicional de vender acarajé. Inclusive aqui em Campinas tem uma moça que vende acarajé. Aliás, várias pessoas que vendem acarajé. Quem nunca experimentou pode pedir o pai ou a mãe. Acho que até pelo iFood deve ter, né? Não sei, eu vou até dar uma pesquisada. E na página 15 nós temos aí a música, né? Nós temos os gêneros musicais. Samba, é um gênero musical trazido dos africanos, né? O maracatu e outros instrumentos musicais brasileiros têm suas origens ligadas à cultura africana, certo? Inclusive aqui, ó, lembrei do grupo. O grupo é o Olodum. Nós temos aqui uma música, Alegria Geral do Olodum. Tá aí, todos os domingos e terças tem samba de roda e capoeira. Domingo tem Olodum no Pelô. Na terça tem a benção do Senhor. Pelourinho se transforma em carnaval. Nesse momento a alegria é geral. No samba de roda eu toco a gogô, junto com Tom Zé, Capinã e Canoa. Olodum, tan hip, Olodum, tá pop. Olha só, essa música é do bloco brasileiro, afro-brasileiro de carnaval Olodum, que tem sua sede no Centro Histórico do Pelourinho, em Salvador, na Bahia, certo? E por fim, a minha influência predileta, que são justamente os elementos linguísticos. Então aí nós temos a língua portuguesa, ela tem influência da língua tupi, certo?
e também das línguas africanas. Diversas palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia, elas advêm dessa cultura africana, né? Como dengo, neném, quitanda, samba, moleque, entre tantas outras palavras. Inclusive, eu posso posteriormente pedir para que vocês pesquisem palavras de origem africana, certo? Então, nós temos aqui, ó, as imagens bem direitinho. Vocês podem observar aí no livro de vocês, na página 15. Então, pessoal, é basicamente isso, né? A cultura africana é uma cultura muito bonita, bela, que nos influenciou muito em todos os âmbitos que vocês possam imaginar, desses que eu citei e vários outros, né? E vocês vão responder às atividades da página 16 e 17 e 18. 16, 17 e 18, eu vou estar aqui no WhatsApp para fazer esse atendimento com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem sanar, ok? Beijo e até amanhã.